Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Estamos iniciando o nosso devocional de cada dia com Deus, estamos no tema o poder terapêutico da palavra e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da solidão. Hoje nós poderíamos usar muitas passagens bíblicas, muitos personagens para pensarmos a respeito da solidão. Muitas pessoas na Bíblia se sentiam solitárias, sentiam insatisfeitas, sentiam tristes, inseguras, ansiosas e até deprimidas. Muitos personagens bíblicos, eles passaram por momentos de extrema solidão. Muitos, nós poderíamos assim enumerar e analisar, cada um deles. Como, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele ficou sozinho na prisão, ele se sentiu muita solidão. Nós poderíamos falar aqui sobre João, quando ele passou seus últimos dias na ilha de Patmos, exilado. Nós poderíamos falar até mesmo de Jesus. Jesus, quando ele foi para aquela cruz, ele se sentiu tão desamparado, ele se sentiu tão sozinho, ele sentiu muito só. Ele sentiu, na verdade, uma solidão insuportável, mas ele viveu tudo aquilo por amor. Ele sabia que ele estava cumprindo o desejo do Pai e o preço que ele pagou naquela cruz foi por mim e por você, pela nossa salvação. Porém, nós sabemos que Jesus, naquele momento, passou por uma solidão muito grande, um sentimento de extrema solidão mesmo. E a solidão é muito dolorosa. É isso mesmo. Mas hoje nós vamos falar de uma mulher. Nós vamos falar sobre uma mulher do Velho Testamento. Nós vamos falar sobre Ana. Ana, na verdade, foi um grande exemplo na qual nós aprendemos muitas lições importantes. Entre elas, a solidão. Eu quero que você abra a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 18. Diz assim, amados. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Tou, filho de Eliú, filho de Zuf, efraimita. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma parte excelente, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe houvesse deixado a mesma estéril. A sua competidora a provocava excessivamente para irritar, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou copiosamente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um menino, o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli atentou para sua boca. Uma vez que Ana só no coração falava,
Apenas seus lábios se moviam, e não se podia ouvir a sua voz. Por isso, Eli pensou que estivesse embriagada. Disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte bebi, porém derramei a alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto falei até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, que o Senhor de Israel conceda a petição que a ele fizeste. Disse Ana: Ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Então se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amados, essa passagem é algo incrível. Nós vemos aqui neste livro, nessa parte de 1 Samuel, a história de Ana. Ana sofreu muito devido à solidão. Ela estava cercada de pessoas, mas ela se sentia sozinha. E a solidão é algo insuportável. Ela é como um câncer silencioso terminal, que vai destruindo as pessoas aos poucos. Por isso que nós precisamos estar tratando de pessoas que estão nesse estado de solidão. Porque conhecemos tantas pessoas que são solitárias e elas mesmo relatam como elas sentem dor na alma, uma tristeza que vai afetando as mesmas de uma forma muito intensa. E aqui nessa história de Ana, nós vemos que a mesma, ela era casada com um homem muito importante. Ela era casada com seu esposo, Eucana. Só que seu esposo, na verdade, tinha mais uma mulher, que era Penina. Penina, ela podia ter filhos, e ela tinha vários filhos com Eucana. Mas Ana não podia, porque ela era estéril. E Ana sentia muita solidão, mesmo vivendo junto com seu esposo, mesmo vivendo com aquelas pessoas, né, os filhos da outra esposa que o seu marido tinha, ela ainda se sentia muito sozinha. No caso de Ana, nós vemos que é um exemplo muito intenso, na verdade causado pela solidão, pelo excesso de pessoas, porque Ana, na verdade, ela não vivia sozinha. Ela tinha pessoas perto dela, mas mesmo assim ela se sentia muito solitária. Naquela época, em Israel, era comum os homens ter mais do que uma mulher, tinham 2, 3 mulheres, e na casa da Ana não era diferente. O seu esposo, Eucana, tinha 2 esposas. Então, era a Penina e a Ana. E nós vemos que, atualmente, nós muitas vezes vivemos na sociedade, muitas pessoas trabalham, estão convivendo com tanta gente, mas como Ana, se sentem muito solitárias. Mas voltando na história de Ana, Ana, por ser estéril, ela era muito humilhada, porque ela não podia ser mãe, ela não podia ter filhos. Ana se sentia muito triste. E um dia, nós vemos lá no versículo 8 que o Eucana perguntou: Ana, por que você choras? Por que estás com o coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, ele era um bom homem, mas ele não conseguia perceber que a Ana estava triste, que ela se sentia sozinha. E ele achava muito especial, porque ele achava assim, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele achava até um pouco convencido, mas ele não conseguia compreender a esposa. Ana vivia num ambiente bem difícil,
porque na verdade ela estava com pessoas na qual ela não tinha uma relação amigável, uma relação profunda. Ela não se sentia compreendida, ela não se sentia aceita, ela não tinha com quem conversar, ela não tinha com quem falar, abrir seu coração, ter tempo de qualidade. Isso é horrível, isso é insuportável. Ficar sozinho é algo muito ruim. Porém, nós vemos que por conta daquela situação que Ana vivenciava, o estado de espírito dela foi mudando. A Bíblia fala que ela chorava, que ela não queria comer mais, que seu coração estava partido, seu semblante estava muito triste. E ela estava profundamente deprimida, muito insatisfeita com a vida que ela estava vivendo. E ela não conseguia ver perspectivas de mudança, porque ela estava muito infeliz com aquela solidão toda. E aí nós vemos o seguinte: todo ano a Ana ela ia até a outra cidade, no santuário, lá em Siló. Lá ela ia na casa do Senhor para adorar e sacrificar algo para o Senhor. Porém, quando ela ia, no versículo 7, nós vemos que ela voltava com estado de espírito pior do que ela tinha ido, porque ela tinha uma atividade espiritual, uma atividade religiosa, só que isso não deixa as pessoas menos só. Se a pessoa ela se sente solitária, mesmo indo na igreja, muitas vezes ela ainda continua sendo solitária. A religião, ela muitas vezes, ela não ajuda na questão da solidão. Em vez de ajudar, até às vezes agrava se a pessoa não souber trabalhar isso da forma correta. A solidão faz com que a pessoa acredite que a vida é um fardo pesado, ela começa a mergulhar num estado muito difícil da depressão, ela começa a ficar no estado crônico mesmo da depressão. Ela sente que quer aproximar das pessoas, mas a pessoa não consegue. A pessoa fica também um pouco ansiosa, porque ela quer ter um relacionamento, mas a pessoa não consegue. E aí a pessoa começa a entrar em sentimento de autopiedade, de desespero, de baixa autoestima, de inferioridade. E muitas pessoas acabam escondendo tudo isso, sabe aonde? No trabalho. Muitas pessoas acabam trabalhando demais ou ficam com uma vida ativa muito intensa. Tem pessoas que recorrem a coisas ruins, como a bebida. Tem pessoas que começam a recorrer em atividades excessivas no esporte. E, dependendo do grau, precisa de ajuda até profissional, porque a pessoa solitária, ela muitas vezes entra num quadro depressivo. A pessoa, ela vai se tornando cada vez mais triste, porque ela se isola do mundo. E quando ela encontra alguém, ela às vezes tem um relacionamento um pouco possessivo, porque ela quer ficar com aquela pessoa o tempo todo. E ela precisa disso para ficar melhor. Muitas vezes a pessoa acaba tentando de alguma forma chamar atenção, mas no fundo a pessoa acaba se fechando no mundo, ela fica fechadinha, sozinha. Ou muitas vezes ela começa a ter relacionamentos até abusivos, ou relacionamentos até superficiais. E a solidão começa então a ser maior, começa a ficar bem mais intenso, os sintomas ficam bem maiores. E aqui nós vemos que a Ana, ela ia sempre ao templo, só que ela voltava mais triste. Só que um dia ela foi até o templo e algo diferente aconteceu. Sabe o que ela fez? A Ana, ela começou a chorar na presença de Deus. Ela abriu o coração para Deus e ela foi falando para Deus, mesmo sem sair a voz, apenas mexendo os lábios e chorando. Ela foi falando para Deus do seu sentimento de solidão. E naquele momento que ela começou a falar com Deus, ela começou a aliviar a sua alma, o seu coração. E sabe o que aconteceu? Assim como Ana, tem pessoas que se sentem muito solitárias.
E às vezes são solitárias também sem ter pessoas por perto. E nós precisamos, na verdade, aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Ana, ela foi até o Senhor e começa a contar para Deus aquilo que ela sentia. Ela começou a fazer isso. Olha no versículo 10. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E sabe o que aconteceu? O Senhor a escutou. Assim como Ele nos ouve, assim como Ele ouve você aí. Naquele momento era importante Ana falar para Deus o que ela sentia, abrir-se com Deus. Ela precisava falar com Ele sobre a sua dor. Talvez você fale as coisas para as pessoas e as pessoas não te compreendem, mas Deus, Ele compreende você e chegou o momento de você falar com Ele. E se não tiver nem voz como Ana, Deus vai entender, vai ouvir os teus pensamentos. Deus, muitas vezes, Ele vê as suas lágrimas. Você pode falar com Deus, porque Ele te ouvirá. Só que o que aconteceu naquele momento foi algo diferente. Sabe o que aconteceu? Ana não falou só com Deus. Ela conversou com o sacerdote. Sabe o que aconteceu? No início foi um pouco ruim, porque o sacerdote achava que ela estava embriagada. E começou a achar que ela tinha bebido algo forte. A visão dela foi horrível. Mas de repente ela explicou o que estava acontecendo, que ela estava orando. E quando eles estavam conversando, ela conseguiu falar que aquilo era um mal-entendido. E ela falou para o sacerdote que ela queria ser mãe, né? E ajudou muito naquele momento que ela se sentia tão triste. Ela conseguiu naquele momento abrir o coração, conversar com Deus. E ao mesmo tempo ela pôde falar também com o sacerdote, que a abençoou, na verdade, né? Na verdade, o sacerdote abençoou Ana e falou para ela ir embora, porque ela ia receber aquilo que ela tinha pedido. Então Ana começou a ver que ela podia se relacionar com Deus, sim, sem ter um relacionamento possessivo. Tanto é que no versículo 11, ela diz que ela abria a mão da companhia do filho se Deus desse para ela a oportunidade de ter um filho. O filho naquela época era como se fosse um herdeiro, que tinha os cuidados futuros com os pais, que amparava a mãe na velhice. Mas a Ana, ela estava se dispondo, ela estava abrindo mão das pessoas e ela reconheceu o propósito da vida dela. Amados, Ana conseguiu fazer com que a solidão dela fosse amparada, porque ela recebeu o filho, mas ela não teve o acompanhamento do filho, porque ela entregou aquele filho para Deus, para o Senhor. E ela voltou depois para casa, depois do sacerdote abençoar, e Deus abençoar também com uma palavra de fé, que ela não ia mais ficar com a madre fechada, que ela poderia ter filho. E Ana teve uma vitória sobre a solidão, e os resultados desse triunfo fizeram ela se sentir bem. No versículo 18 fala assim: assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E logo ela teve o seu filho que ela tanto sonhou. Ela teve o Samuel, o último juiz de Israel e um dos maiores sacerdotes. E sabe o que aconteceu, meus amados? Depois disso ela foi agraciada com mais 3 filhos e 2 filhas. Mas por que nós estamos vendo essa história? Ela nunca mais reclamou de solidão, porque o semblante da Ana mudou quando ela descobriu que, na verdade, o relacionamento dela era primeiro com ela e com Deus. E quando ela aprendeu a estabelecer relações significativas com Deus e com os outros, ela conseguiu conversar com Deus, ela conversar com o sacerdote, com as outras pessoas, e ela já voltou para casa com semblante diferente. E nós precisamos entender que nós precisamos ter relacionamentos íntimos para termos saúde emocional. Se nós nos sentimos incompreendidos, a solidão ela vem com tudo sobre nós. E que nós
possamos aprender que nós precisamos estar rodeados de pessoas, mas pessoas que nós amamos, pessoas que realmente possam nos compreender, que possam nos fortalecer. E isso é possível. Pessoas especiais Deus tem para estar do seu lado. Se eu confiar que as pessoas precisam alegrar o meu coração, muitas vezes eu vou ser infeliz. Eu vou ser solitária, a minha alegria vai embora. Mas quando eu começo a pensar que as pessoas, na verdade, elas são importantes para nós, que nós necessitamos um dos outros, nós vamos ser plenos. E se você quer hoje seguir uma vida diferente, deixar essa tristeza, você precisa lembrar da história de Ana. Você precisa superar as circunstâncias que você vive. O medo e sair desse lugarzinho fechado que você está para estabelecer relações boas com as outras pessoas. Assim como aconteceu com ela. Você pode ter vitória, assim como Ana, sobre a solidão, amém? Você pode, então abra seu coração aí. E creia que Deus pode fazer milagres na sua vida. A solidão é insuportável, mas Deus tem relacionamentos saudáveis para você. E hoje é o dia de você começar a buscar isso. Porque você não está só, Deus é contigo. E Ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho para você ter relacionamentos saudáveis. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus hoje pode te curar de todo sentimento de solidão? O Senhor é com você, Deus te ama e Ele quer hoje que você seja curado, que você enfrente esses medos da solidão. Seja você uma pessoa que tenha muita convivência com pessoas ou não, seja você muito sozinho. Hoje é o dia de você ter uma conversa íntima com Deus, contar qual que é a tristeza do seu coração e ao mesmo tempo abrir o seu coração para novos relacionamentos. E assim, Deus vai colocar pessoas do seu lado que possam contribuir para a sua saúde psíquica e você possa vencer a solidão. Sabe por quê? Porque a solidão não é a ausência física de uma companhia humana. A solidão é a constatação da ausência de relações significativas com outras pessoas. Então, nós precisamos pensar que em Gênesis nós vemos que Deus fala que não é bom que o homem fique só, reconhecendo a importância da necessidade do homem se relacionar com seus semelhantes. Então, hoje nós precisamos entender que Deus tem algo importante para você, pessoas para conviver contigo. Amém? E que Deus venha te curar dessa depressão, dessa tristeza, dessa solidão. Você precisa hoje mudar a sua história. Amém? E entenda que é diferente solidão de solitude. Solitude é quando nós queremos ficar sozinhos, procuramos lugares para pensar, para refletir. Mas nós também podemos apreciar momentos de isolamento, para descansar, para refletir. Isso é solitude, não é solidão. A solidão, na verdade, ela traz um vazio existencial. Ela traz um vazio pela falta dos relacionamentos significativos com pessoas. Então, hoje é importante você diferenciar isso. Ainda que nós tenhamos a companhia de muita gente, se nós verificarmos, tem pessoas que têm falta de uma ligação maior com elas, um relacionamento mais íntimo, por isso da solidão. Por isso que hoje nós precisamos nos sentir amados, buscar pessoas, buscar a Deus, porque Deus nos ama para estabelecermos relações boas com as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade e nós precisamos estar cercados de pessoas, amém? Pessoas que se envolvem conosco, que estejam ligados conosco, amém? Deus vai levantar essas pessoas na sua vida, mas se permite viver novas histórias. Podemos sentir solidão? Sim, mesmo que estamos com muitas pessoas próximas. Podemos sentir solidão quando estamos solitários, porque realmente não tem ninguém à volta? Também podemos, mas que hoje isso possa ser um pequeno período, mas que a nossa vida venha a ser
vivida intensamente com pessoas especiais, porque Deus quer nos curar de todo sentimento de solidão. Amém? Deus quer nos abençoar e Deus quer que você saiba que você não está sozinho. Você é amada e amado por Deus. E você, na verdade, você é muito precioso. E tem pessoas à sua volta que você pode estar estabelecendo vínculos e você pode estar sendo acolhido. Receba hoje a sua bênção, receba hoje a sua vitória, a sua bênção espiritual, para que você venha ter realmente uma cura na área da solidão. Amém? E se você se sente hoje amargurado, sozinho, desamparado, creia que Deus é amoroso, Ele te ama. E lembre-se de Ana, tente vencer o sentimento de medo, tente criar relações importantes para que você possa ter a vitória sobre a solidão na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu coloco diante da Tua presença a vida de cada um dos Teus filhos nesta hora. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos hoje sermos curados de todo sentimento de solidão. Nós queremos declarar hoje, Senhor, a nossa vitória, Senhor, sobre esse sentimento. E que o Senhor nos dê, Senhor, relacionamentos saudáveis para que nós venhamos ser completos no relacionamento, na área social. E eu quero te pedir que, principalmente, que nós venhamos ter, Senhor, uma intimidade, uma comunhão contigo, porque o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos e o Senhor não nos deixa sós. Senhor, continue conosco, guarde as nossas vidas, preenche os nossos corações com o seu amor, com a sua graça. Senhor, que nós venhamos ter momentos de solitude, mas que nós venhamos ter também momentos na sua presença. E, Senhor, as pessoas que estão sozinhas, que não têm pessoas que elas podem confiar, coloque, Senhor, pessoas ao lado delas para que elas possam ser supridas na área social. Senhor, as pessoas desamparadas, as pessoas que se sentem solitárias no profundo da alma. Senhor, venha curar nesta hora de todo sentimento de solidão, de depressão e que a Tua palavra hoje venha curar as nossas vidas. É o que eu te peço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Receba aí o seu milagre. Amém? Na área da solidão. E que você venha ter, a partir de hoje, momentos incríveis e especiais com Deus e com pessoas especiais que o Senhor colocará na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima ministração, em nome de Jesus. Tchau, tchau e um beijo no seu coração.